Pessoal, vocês sabem que todas as repercussões que acontecem aqui do Corinthians, você que já é do canal aqui, eu trago aí pra vocês do que tá acontecendo, do que a galera tá comentando e falando. Então eu só peço, deixa esse like aí porque fortalece demais. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, que a gente aqui traz toda a repercussão e atualização do Corinthians, beleza? Galera, é o seguinte, o André Sanches deu uma entrevista ontem pra rádio Itatiaia. E ele falou sobre essa votação de impeachment do Augusto Melo. Olha só o que ele disse. Isso é o time dele mesmo. Foi pessoas que ele colocou lá dentro, diretores dele que saíram, que estão falando e que estão fazendo denúncia. Então agora no conselho ele vai ter a oportunidade de se defender. Vamos ver o que ele vai se defender. E aí sim, se ele fizer uma defesa concreta sobre tudo que falaram sobre ele e sobre a gestão dele, ele foi como o Roberto em 2017 também teve pedido encabeçado pelo Augusto. Então é se defender como o Roberto se defendeu na época e espero que não aconteça nada, que ele consiga se defender, porque isso é péssimo para o Corinthians como um todo, como em qualquer situação. Então vamos lá, quer dizer que foram os próprios aliados do Augusto que estão derrubando ele. Os conselheiros são o que no clube como o Corinthians? São o que os conselheiros? A favor do Augusto não são, né? Eles são a favor da gestão anterior. E aqui basicamente o André Sanches está tirando dele da reta. Tipo assim, eu não tenho culpa se os aliados dele estão derrubando ele. Mas eu, não sei você que está assistindo esse vídeo, mas eu não acredito que o André Sanches não esteja envolvido em tudo isso. Afinal, 16 anos no poder, né? Quer voltar, obviamente. Um cara que arrebentou com o clube, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio, Andrés, essa galera todinha tá louca pra voltar. Uma dívida de 2,3 bilhões. E esses caras não sofreram nenhum tipo de impeachment. Mas o Augusto, que não tem prova nenhuma ainda contra ele porque tá sendo investigado, os caras querem tirar no tapetão. É vergonhoso. Vamos lá, o Romeu Tuma Jr., que é a votação secreta para derrubar o Augusto Melo. Só que no ano de 2024 a 2025 ali, o mesmo Romeu Tuma Jr. brigou para uma votação pública, nominal no Corinthians. Os anos passaram e mudou, Tuma Jr.? Dá uns links. O líder da oposição deixou a reunião eufórico. Eles estavam colocando em votação um sistema de votação. Nós propusemos que votasse nominalmente. E a maioria propôs votar nominalmente. Aí eles inverteram. Indo para votar, ficar de pé, quem fosse contar a votação nominal. Depois inverteram de novo e ele encerrou a reunião e falou que estava... Quer dizer, naquele tempo, era certo ter a votação nominal, né? Vinha público a votação. Hoje não. Hoje a votação tem que ser secreta no conselho para derrubar o Augusto. Os aviões da Fiel vai estar no dia lá no Parque São Jorge. E assim, alguma coisa precisa ser feita, né? Não podemos deixar esses caras deitarem e rolarem no clube. Não podemos. Torcida do Corinthians, façam barulho na internet, vamos pra cima desses caras, porque até o Tuma Júnior tá se sentindo pressionado, né? Foi até a polícia falar que a galerinha aí tá tudo sendo comprado pelo Augusto, os influencers, os miliciadores digitais, e nós estamos fazendo pressão. Claro, não sou um canal tão grande aqui, mas cara, todo mundo faz pingar aqui. Então, vamos pra cima, vamos botar pressão, vamos comentar, vamos curtir, vamos compartilhar. Vamos pra cima desses caras porque eles não podem fazer o que eles querem com o clube. O Corinthians é o time do povo e para o povo. E assim, galera, vai ter a votação. O Augusto Melo pode ser afastado. E se o Augusto for afastado, for aprovado no conselho, vai arrebentar com o planejamento de 2025. Porque o vice vai assumir. Então, todos os planos, renovações, contratações, cara, vai engavetar tudo. O planejamento do Corinthians para 2025 vai pro ralo. Porque assim, eu não acredito que o Augusto vai ser impeachmentado, tá? Quando chegar nos sócios ali, os sócios não vão deixar, porque a maioria apoia o Augusto, tá? Então, ele não vai ser impeachado. Só que ele sendo afastado agora do conselho vai trazer um prejuízo gigante pro Corinthians pro ano que vem. Gigante. Compromete o ano de 2025, galera. Isso.
atrasa tudo, empresas podem rescindir, o presidente que assumiu o vice pode fazer um monte de merda já porque vai estar com a caneta na mão e o Augusto vai estar afastado. O elenco está insatisfeito com a situação, sim, isso é notícia. Eu até achei que era lorota para inventar, mas não, foi se confirmando ao longo do tempo, eu esperei. Memphis insatisfeito, André Ramalho insatisfeito, Rodrigo Garro insatisfeito com essa situação dentro do Corinthians. A galera não tá feliz, inclusive o André Hernan trouxe a informação que o Memphis sairia caso o Augusto Melo fosse tirado do poder. Olha o que ele disse. Memphis Depay. Memphis está preocupado e Memphis ficou sabendo dessa notícia, dessa possibilidade de impeachment do Augusto Melo. Memphis disse o seguinte, que se o Corinthians, se a atual gestão sair, se Fabinho Soldado sair, se o presidente Augusto Melo for empichado, se todo mundo sair, essa gestão que contratou o Memphis, ele vai embora. Ele falou que trabalha com pessoas que o contrataram e que são da confiança dele. Então o Memphis está muito preocupado e quis entender o cenário. Fabinho Soldado, inclusive, teve que ligar para acalmar o Memphis e explicar toda a situação para ele. Sim, galera, o blog do Macedo trouxe a informação também confirmando, mas não nessa altura toda, tá? O Memphis está insatisfeito assim, mas ele é um profissional do Corinthians, tem contrato, não é assim que funciona. E também o Marco Belo trouxe a mesma informação, confirmando, e outros jornalistas também, mas não nesse molde do André Hernan. O André Hernan trouxe a informação correta, né? Passaram para ele isso, mas assim, tem jogadores insatisfeitos, isso é fato, tá? É fato. Mas vamos lá, vamos continuando aqui, porque é o seguinte, galera, vamos sair dessa parte política agora e vou ir pro futebol, porque o Flamengo recusou novamente uma nova garantidora que o Corinthians ofereceu pelo Hugo Souza, tá? Novamente, os diretores lá do Flamengo, Marcos Braz, venderam o Hugo Souza a preço de banana. E o Corinthians teria até o dia 31, mas o Macedo, tá, o jornalista, trouxe a informação que o Corinthians vai comprar. Eu tava até com uma certa preocupação, tá? Porque é o seguinte, o Hugo Souza tá valendo 5 milhões e o Corinthians precisa comprar o Hugo Souza. E o que às vezes eu fico indignado, galera, indignado, o Corinthians não tem 5 milhões pra pagar logo pro Flamengo. Tá deixando isso se arrastar, cara. E o Flamengo, novamente, o Flamengo tá fazendo um jogo duro com o Corinthians porque vendeu a troco de bala o Hugo Souza. E a minha indignação é porque o Corinthians, cadê os 5 milhões? Por que não paga logo? Cara, vocês estão entendendo como a renovação e transparência deixou o Corinthians também? Não tô aqui defendendo o Augusto Melo, tá? Até porque esse ano também o Augusto Melo fez umas cagadas tenebrosas, hein? Trazendo o Rubão, contratando o Pedro Raul por 25 milhões de reais. Cara, 25 milhões de reais. Mateuzinho, 25 milhões de reais. Vocês acham mesmo que o Augusto Melo também não merece ser criticado por essas contratações malucas que ele fez? Principalmente a do Pedro Raul. O cara não joga bola. O cara não é jogador de futebol. E ele comprou por 25 milhões. Aí um goleiro desse como o Hugo, 5 milhões, o Corinthians não consegue comprar. Em definitivo. Informação é que o Corinthians vai comprar, tá, galera? Pra ficar tranquilo. Vamos ver o que rola, tá? Nessa próxima partida do Corinthians também agora, continuando falando de futebol, não teremos Memphis e Yuri Alberto, hein? Desfalque pro Corinthians, importante. Na tabela do campeonato, onde a gente é o 9º colocado. Contra o Vasco. O Vasco vem numa certa crise, passamos os caras, né? Os caras que estavam cantando Arerê, Corinthians na Série B há rodadas atrás. Hoje nós passamos os caras. Nós passamos os caras. E os caras estão em crise. A gente pode aproveitar esse bom momento, fazer essa imposição dentro de casa, apesar de não estar com Memphis e Yuri. Probabilidade é que o Romero entre na partida. Né? Não sei se o Pedro Raul vai participar dessa partida também, mas nós podemos vencer esses caras se impondo dentro de casa e nos aproximar cada vez mais de uma pré-Libertadores. Vamos ver o que acontece. Galera, por enquanto essas são as informações. Deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e a gente vai voltar aqui com mais repercussão e notícias do Corinthians. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!